X-Men Mutant Apocalypse é um jogo clássico de ação e plataforma lançado para o Super Nintendo em 1994. Desenvolvido pela Capcom, o jogo permitia que os jogadores assumissem o controle dos 5 mais icônicos mutantes dos X-Men. Cada personagem possuía habilidades únicas, o que proporcionava diferentes estilos de jogo ao longo das fases. Com gráficos vibrantes e animações fluidas para a época, o jogo foi bem recebido pelos fãs da série e é lembrado como um dos melhores jogos dos X-Men até hoje. A combinação de ação, exploração e diversidade de personagens fez do jogo um clássico cult que ainda é apreciado pelos entusiastas de retro games. No vídeo de hoje vamos matar a saudade de um dos jogos mais lembrados por quem jogou videogame nos anos 90. Criados por Jack Kirby e o lendário Stan Lee em 1963, os X-Men são um grupo de mutantes com poderes extraordinários, mas que vivem à margem da sociedade, uma vez que, por vezes, as páginas desses quadrinhos acompanhavam os conflitos do dia a dia desses personagens e não eram aceitados pela grande maioria da sociedade que os via com preconceito. Porém, foi somente no final dos anos 80 e início dos anos 90 que o grupo de mutantes da Marvel estourou, graças ao roteirista Chris Claremont, que havia assumido desde meados dos anos 70, e a mais um cara de sobrenome Lee. Dessa vez era o desenhista Jim Lee, que foi o responsável por trazer um traço mais elaborado. E isso, somado às boas histórias que eram contadas, fizeram as HQs dos personagens somar a marca de 8 milhões de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Tudo que era estouro naquele tempo ganhava um jogo de videogame, e com os X-Men não podia ser diferente. Eles não ganharam somente um, mas vários jogos. O time de mutantes da Marvel já consumia todas as fichas e troco do pão da galera que frequentava os arcades e curtia os excelentes jogos de luta e beat'em ups dos X-Men. A Capcom, que nos anos 90 não perdia tempo e não podia deixar os donos de consoles caseiros na mão, lança em 1994 para o Super Nintendo X-Men Mutant Apocalypse, ou o Apocalipse Mutante. Mas isto é fascinante. Temos aqui um jogo de ação de plataforma. O game traz um ótimo time de personagens selecionáveis: Wolverine, Ciclope, Fera, Gambit e Psylocke, personagem que, apesar de aparecer pouco na série animada clássica, era recorrente nos quadrinhos. Em Mutant Apocalypse, o Y bate e o B pula, podendo combinar os botões para dar um ataque aéreo ou segurando para baixo e apertando o Y para dar uma rasteira. Já o X, no modo treino, que é o modo fácil, onde só jogamos a primeira missão de cada personagem, serve para usar o especial. Já jogando o modo missão, que é o modo normal do jogo, onde temos o jogo completo, é preciso apertar baixo frente mais o botão Y para usar os especiais. E apertando frente 2 vezes e depois Y, cada personagem também usa um ataque diferente. Se coletarmos 3 desses power-ups com a letra X em uma mesma fase, ganhamos uma vida extra. Já esses X em esferas vermelhas recuperam parte da nossa barra de vida. O progresso do jogo é salvo no bom e velho sistema de password. Então, hora de pegar aquele caderninho velho de anotações dos games e bora pro jogo. Ao iniciar o modo missão, o professor Xavier diz que Genosha é uma pequena ilha onde mutantes são presos e forçados a trabalhar por um exército brutal, sob o comando de um ser cuja mente maligna tem outros planos muito mais sinistros para esses mutantes aprisionados. A entidade monstruosa conhecida como Apocalipse. E os X-Men devem partir para a ilha e libertar os companheiros mutantes. Para isso, devem buscar informações sobre a localização dos mutantes capturados, usando o computador central da ilha, que é protegido por um exército formado por soldados humanos, mutantes e até sentinelas, que são robôs de todos os tamanhos, criados com o único objetivo de rastrear e exterminar mutantes. E aqui temos uma fase específica para cada personagem. O Wolverine invadirá a fábrica de sentinelas, garantindo que todas as sentinelas da ilha sejam destruídas.
Ciclope interceptará e destruirá o trem de transporte do exército de Genosha, cortando assim as suas linhas de abastecimento. Psylocke deve atacar a base principal, atraindo fogo e chamando a atenção do exército para longe dos outros. E assim, enquanto Psylocke distrai o exército, Gambit vai atacar a base do porto. E finalmente Fera deve entrar no computador central e extrair todas as informações sobre o paradeiro dos mutantes capturados. Ao vencermos as missões individuais, o professor Xavier diz que, de acordo com os dados extraídos do computador central, os mutantes estão sendo forçados a trabalhar em uma mina próxima a uma grande floresta, mas os dados são insuficientes para localizar com precisão a prisão. Agora os mutantes partem para a tal floresta da ilha e, a partir dessa fase, o jogador pode escolher o personagem que preferir. Na floresta, damos de cara com um soldado que está sendo picado por um desses insetos monstruosos, e ao longo dessa fase eles irão nos infernizar. Ao que parece, houve uma infestação dessas criaturas no acampamento dos soldados, pois passamos por barracas e tendas armadas, além de caminhões abandonados. É interessante notar que há power-ups em lugares inacessíveis para alguns personagens e que podem ser acessados usando um personagem específico, o que dá um fator replay ao jogo, pois as fases podem ser exploradas de maneiras diferentes a depender do personagem escolhido. Chegando nessas cavernas, encontramos um ninho repleto de ovos das terríveis criaturas, e se não quebrarmos todos rapidamente, eles chocam e somos atacados. Na verdade, essas criaturas são os Broods, traduzidos no Brasil como ninhada, e no universo Marvel são seres que vivem no espaço, que tiveram seu visual baseado na franquia Alien, e ao longo dos anos já criaram diversos problemas para os X-Men, os Vingadores e até mesmo o Quarteto Fantástico. Enfrentamos o chefe da fase, que é o gigantesco líder da ninhada, e passando por ele, o professor nos diz que agora sabemos a localização da prisão onde estão os mutantes capturados, porém o acampamento onde eles estão é guardado por Tusk e seus pequenos robôs. Então escolhemos o próximo personagem e partimos para mais uma fase, essa bem curta na verdade, pois quase que enfrentamos diretamente o chefe, que é o mutante Tusk. Passando de mais uma fase, somos agora surpreendidos pelo som de um alarme. O sistema de segurança da ilha detectou a invasão dos X-Men e surge na tela o Apocalipse. Agora estamos em um vulcão, onde nos espera o Apocalipse para o nosso possível confronto final. E aqui, novamente a fase nos mostra possibilidades diferentes de exploração a depender do personagem selecionado. Com o Wolverine, por exemplo, podemos já ir escalando por esse caminho alternativo, evitando facilmente a lava do vulcão. No decorrer da fase, encontramos as celas onde os mutantes estão aprisionados, e aqui precisamos subir rapidamente para não sermos atingidos pela lava, que nos tira uma vida de uma só vez, até que finalmente encontramos o Apocalipse. Nas primeiras tentativas do jogador, será um embate difícil. O vilão usa teletransporte e suas técnicas de materializar armas para nos pegar desprevenidos, mas após aprendermos o padrão de seus movimentos, a coisa fica bem mais fácil, e após derrotarmos o Apocalipse, o professor Xavier
Xavier parabeniza os X-Men pelo ótimo trabalho, por terem libertado todos os prisioneiros mutantes da ilha e nos informa que o governo de Genosha concordou em abrir um espaço para diálogo sobre tratamento com mutantes. E nesse momento, a mente de Xavier é invadida por uma voz que já é bem conhecida por ele. O professor Xavier mal pode acreditar e teme que a ação de Magneto mergulhe o mundo inteiro em caos e desastre. Ordena aos X-Men que voltem ao quartel-general para que eles treinem na sala do perigo para se prepararem para a batalha que se aproxima contra Magneto, o verdadeiro último chefe do jogo. O primeiro vilão que eles enfrentarão no teste é o Omega Red. E se você chegou até aqui nesse vídeo, me ajuda aí com o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, dá essa força aqui para que eu continue produzindo vídeos para você, falando desse maravilhoso mundo dos quadrinhos. A você que me ajuda com seu like e sua inscrição, desde já o meu muito obrigado. Vencendo o Omega Red, o próximo oponente no treinamento é o grande Juggernaut, que também ficou conhecido no Brasil como Fanático. Vencendo o Brutamontes, o professor Xavier diz que usou o cérebro e escaneou a mente do mutante Êxodo, que estava auxiliando Magneto, descobrindo que eles estão a bordo da estação espacial em órbita. Agora os X-Men se teletransportam de sua base até a estação espacial de Magneto, e enquanto isso, Magneto, já sabendo que Xavier usaria sua telepatia para descobrir seu paradeiro, aguarda os filhos de Xavier, dizendo que eles serão ensinados a obedecer o seu verdadeiro mestre, e que só assim Xavier compreenderá que ele, Magneto, é o mutante mais poderoso de todo o mundo. Êxodo concorda com seu mestre, acrescentando que os X-Men devem se curvar diante de Magneto e devem renunciar aos ensinamentos de Xavier. Agora iniciamos a última missão, e aqui, novamente, cada personagem tem uma fase diferente. E em todas elas enfrentamos como subchefe o Êxodo. Aqui só é preciso detonar metade da vida até ele fugir para certamente enfrentar outro X-Men em outra fase. E se terminarmos as fases de 2 personagens, vencendo o Êxodo 2 vezes, não precisaremos mais enfrentar o Êxodo se escolhermos outro personagem. Vencendo o acólito de Magneto, chegamos ao chefe da fase, que varia de acordo com o personagem escolhido, e são bem aleatórios. Até que finalmente entramos na sala do Magneto. Conseguindo passar da fase de cada personagem, somente ele chegará na sala do Magneto. Ou seja, se o jogador perder e escolher aquele personagem novamente, ele irá continuar de onde parou. Inclusive,
o game nos dá uma colher de chá tremenda, pois o jogo salva onde a barra de vida do Magneto parou. Porém, caso o jogador perca todas as vidas daquele personagem, ao escolher outro, iniciará a fase daquele personagem para depois chegar no Magneto. E aqui, a brecha para atacarmos o mestre do magnetismo é pequena, mas seus ataques causam enorme dano. E após uma luta difícil, vemos o Magneto ferido. Aparece então um holograma do Professor Xavier nos parabenizando e dizendo que a ameaça do Magneto cessou por enquanto, mas que não há como prever onde o próximo inimigo aparecerá e que os X-Men devem estar sempre vigilantes até realizarem o sonho de um mundo onde mutantes e humanos coexistam em harmonia. Fascinante. Quanto aos personagens, Ciclope é um tanto lento, mas seus golpes geram dano considerável e seu especial é o mais letal de todos, um raio laser disparado dos seus olhos, podendo derrubar vários inimigos com uma só rajada. Wolverine é o mais ágil e apesar de seus ataques causarem pouco dano, sua grande agilidade acaba compensando, além de ser o único a escalar paredes, o que é bastante útil em algumas fases. O seu especial é um Shoryuken. A Psylocke tem o pulo mais alto de todos e o seu especial é um ataque com sua arma psíquica. O seu sprite, como em todos os jogos que aparece, está impecável, destacando a beleza da personagem, com muitos detalhes, inclusive seus cabelos até se balançam de um lado para outro enquanto caminha. Fascinante. Gambit é o mais balanceado, seus ataques geram dano moderado e possui ótimos ataques com seu bastão e também para ataques à distância usando seu especial, onde ele lança as suas cartas explosivas. E o Fera é o mais lento de todos, porém os seus ataques são os que geram mais dano nos oponentes. Possui também a habilidade de caminhar pelo teto em alguns pontos específicos das fases, podendo encontrar lugares inacessíveis para outros personagens. O seu especial é um dash de cabeça. Graficamente, o jogo é espetacular. Os cenários são bem variados e bonitos. Os sprites são grandes, coloridos e detalhados, adaptando fielmente o traço do Jim Lee para os 16 bits. Fascinante. Sério, o jogo não faz feio quando comparado aos títulos dos X-Men lançados para um hardware superior, como Arcade Game, Children of the Atom, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, X-Men vs Street Fighter e Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes. Olhem esse sprite do Juggernaut, por exemplo. Apesar de estar em tamanho menor, pois nos arcades o Juggernaut ocupa boa parte da tela, é notório que fizeram o que podiam dentro das possibilidades do Super Nintendo. O sprite é muito bem desenhado e detalhado, possuindo uma boa quantidade de movimentos, deixando tudo bem fluido. Um capricho da equipe de produção que deixou o jogo bonito até os dias de hoje. E quanto às músicas? A trilha sonora aqui, meu amigo, Fascinante.
A trilha sonora é excelente, daquela que te dá vontade de continuar jogando sem parar por horas. A jogabilidade é fluida, com comandos de fácil execução e controles responsivos. Em poucas partidas, o jogador já consegue se familiarizar com o jogo. Um jogo retrô que envelheceu muito bem, de uma época onde os jogos dos X-Men eram sempre fascinante. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim! Vai deixando o seu like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Dá essa força para esse canal que está começando agora. E eu espero te encontrar no próximo vídeo. Até lá!